Quer perder peso, sabe precisamente aquilo que precisa de fazer, tem um plano alimentar, mas acaba por ceder ao impulso por comer batatas fritas, bolos, bolachas, gelados ou qualquer outro alimento que sabe que não lhe vai trazer os resultados que pretende. Neste vídeo eu vou-lhe mostrar uma nova perspectiva sobre os desejos e uma estratégia para os ultrapassar de uma forma eficaz. Por isso, fique para ver. Olá, bem-vinda! O meu nome é Catarina Raposo e eu ajudo pessoas que querem perder peso a ultrapassarem os seus hábitos sabotadores e a atingirem o peso que desejam de forma simples e permanente. E um dos hábitos sabotadores mais frequentes é o de ceder ao impulso, ao desejo de comer determinados alimentos que não tinha planeado. E então é como se vivesse numa batalha entre o desejo de perder peso e de cumprir o que planeou, o que definiu para si, e o desejo por comer estes tais alimentos. Vou clarificar então o que é que são os desejos, como é que eles surgem e de que forma os pode ultrapassar. Então, é frequente nós considerarmos os desejos como algo que nos acontece, que não temos controle nenhum, que surge de repente e é quase como se fosse aquela expressão de a hora do lobo, que é aquele período em que ao fim do dia, quase como se algo se apoderasse de si, que a leva a abrir o frigorífico e a ter esse impulso por comer coisas que não tinha planeado, mesmo que não esteja a sentir propriamente fome. Mas a verdade é que os desejos somos nós que os criamos, o que significa que também temos a capacidade de os mudar, de os alterar. E nós criamos estes desejos, esta vontade muito grande de comer estes alimentos, pela forma como estamos a pensar sobre esses alimentos. Então, pensamentos que criam desejo podem ser coisas como apetece mesmo comer pão, este bolo parece tão delicioso, vou ter mesmo que comer, sabia-me mesmo bem umas batatas fritas, eu mereço comer este chocolate, e estes são tudo pensamentos que criam esse tal desejo. E os alimentos que são mais frequentemente alvo de desejo são alimentos ricos em açúcar, ricos em farinhas, que vão ter também um efeito a nível das nossas hormonas da fome, da saciedade, da nossa insulina, e também dos neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Então, estes ingredientes, estes alimentos acabam por ter um efeito e uma sensação de bem-estar que acaba por fazer com que o nosso corpo memorize essa experiência como positiva, ou seja, surge um desejo, nós criamos o desejo, respondemos, temos uma sensação positiva, então faz com que o nosso corpo memorize essa experiência como sendo positiva. Aparentemente positiva, mas que na verdade pode ter consequências negativas associadas, por exemplo, ao sentimento de culpa, que depois vai aqui criar um círculo vicioso da culpa, que eu já falei também num vídeo, que vou colocar depois aqui em baixo para que possa assistir. Então, o trabalho para lidar com os desejos, para os ultrapassar, começa por ficar mais consciente de como é que eles acontecem no seu cérebro a nível do corpo. O que é que acontece, o que é que pensa, como é que se sente quando eles começam. Existe um momento em que começa a pensar num determinado alimento, a criar o desejo por comer esse alimento, mesmo que não tenha propriamente fome física. E é quase como se fosse uma urgência muito grande, quase como se fosse uma questão de vida ou morte, como algumas pessoas me referem na consulta. E é nesse preciso momento que eu vou convidar, numa próxima vez que o sinta, a fazer uma pausa. Imagino que está a ver televisão e que carrega ali no botão da pausa e que fica ali um momento parado. E essa pausa é fundamental para quebrar ali aquele ciclo que acontece de forma automática. Nessa pausa pode inclusivamente olhar para o relógio e contar meia hora. E não é para contar meia hora e para depois comer depois dessa meia hora. E essa pausa é importante para que mostre ao seu cérebro, ao seu corpo, que o que está a sentir, o desejo, o impulso que está a sentir não é urgente, não é uma situação de vida ou morte. Porque é precisamente o responder sistematicamente que vai fazer com que reforce esse comportamento. E esta pausa tem mesmo esse objetivo, esta pausa e o não responder tem precisamente o objetivo de descondicionar esse comportamento, esse hábito que já costuma ter. É uma estratégia que é simples, que é eficaz, mas que não é fácil. E não é fácil porque exige que sinta algum desconforto, porque o que está habituado a fazer é a responder.
essa é a resposta mais familiar, a resposta de comer, de sentir o desejo e de comer. E então, e assim perpetuar esse ciclo. O não responder implica, lá está, este desconforto porque é a resposta não familiar. Apesar de não ser fácil, este é o caminho que lhe vai permitir libertar-se deste controlo que sente em relação à comida e ir construindo uma nova relação com a comida, com os desejos e consigo própria. E este trabalho, este processo, vale muito a pena. E deixo-lhe esta pergunta: está disposta a sentir, a abraçar o desconforto de não responder aos desejos, de o sentir, por mais difícil que lhe possa parecer no momento? Está disponível para isto, para assim atingir um próximo nível no seu peso, na sua relação consigo, na sua relação com a comida? Esteja à vontade para partilhar aqui em baixo nos comentários, se está disposta ou não, e se tiver alguma questão já sabe que pode entrar em contacto comigo através do e-mail ou até de mensagem. Muito obrigada por assistir até ao fim, encontramos-nos no próximo vídeo.